Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o famoso 7 da noite, no nosso domingão, dia 10 de agosto, um agosto que já começa em alta rotação. Estamos todos aguardando para ver como é que o mês vai terminar, porque o começo já foi bastante interessante. Eu agradeço a todos aqui, retornando hoje, depois de ter passado um tempo fora do Brasil e com alguns percalços de saúde, estamos de volta. Um abraço para quem acompanhou, um abraço para quem torceu pela gente aí. E hoje vamos falar de um assunto para lá de interessante para nós brasileiros, porque nós vivemos isso, né? Nós vivemos exatamente o que os Estados Unidos ou a população dos Estados Unidos estão vivendo nesse momento, uma certa fadiga social e política, né? De 18 a 22 aqui no Brasil nós vivemos isso. Nós levantávamos todo dia de manhã e tínhamos que estar ciente de, eventualmente, o que nós não íamos conseguir segurar, o que o Bolsonaro ia passar de perda, retirada dos nossos direitos, e a situação foi assim por um tempo, deixando todos nós mas muito cansados mesmo. E hoje nós vamos trazer um convidado para contar um pouquinho do que está acontecendo dessa mesma ideia nos Estados Unidos. Mas antes, como eu sempre faço, eu sempre digo para vocês, né, naqueles momentos mais complicados e mais difíceis, foi que nós vimos a importância e, em grande medida, a atuação da mídia não monopolista brasileira, da qual o 247 é um dos representantes mais antigos e tem orgulho de ter participado de toda essa briga e essa discussão lá atrás, quando não era modinha todo mundo defender a democracia, porque agora todo mundo é democrata, até general golpista jura de pé junto que é democrata, mas naquela época não era bem assim. Naquela época que não era também muito claro defender Luiz Inácio Lula da Silva, defender os valores democráticos, a mídia alternativa, em especial o 247, estavam aqui dia e noite com seus muitos profissionais botando a cara a tapa, fazendo críticas e levando a tua voz, levando as tuas percepções, as tuas pautas para frente, para fazer com que nós pudéssemos romper o cerco de comunicação que foi feito contra, especialmente, o Partido dos Trabalhadores, mas também Luiz Inácio Lula da Silva. E naquele momento você percebeu o quanto essa interação do 247, desses veículos de comunicação não monopolistas, com a tua participação, quanto isso foi importante para o Brasil. Então, eu peço sempre, né, que você, chegando aqui, se inscreva nos canais. Então, por favor, te inscreve nos canais aí do 247. Se você tiver um tempinho, te inscreve também no canal do Fernando Horta lá no YouTube. Estamos chegando a 50 mil. Para nós é um achado, para nós é um feito gigantesco, né? E se você puder se tornar membro, a gente agradece também demais. É uma outra forma de você se relacionar com os canais, e com certeza foram as pessoas que tiveram essa abnegação em todo aquele momento complicadinho, que não começa em 2018, tá, gente? Começa lá atrás, em 2013, 2014, mas que tem um ápice muito forte ali. E esse processo, obviamente, pôde ser superado com a ajuda e o auxílio de todos vocês. Então, não te esquece de dar o like, não te esquece de te inscrever, não te esquece de se tornar membro, se assim você puder, e compartilhar isso com outras pessoas, porque um dia nós vamos contar essa história, um dia todo esse período vai ser passado a limpo, e com certeza essas pessoas que participaram disso, junto com esse grande movimento de mídia alternativa, vão poder bater no peito e dizer: olha, eu dei a minha parcela de contribuição, de ajuda, para que as coisas chegassem bem aqui onde chegamos. Então, quero agradecer já de imediato a Kátia Chaves, que se tornou membro aqui conosco, e a Renilda Oliveira também se tornando membro no dia de hoje. Muito obrigado, um beijo para vocês todos. Fadiga social ou fadiga política. Nós vivenciamos isso no Brasil de 2018 a 2022. A gente levantava todo dia de manhã se perguntando qual o direito
ou qual a lei, ou qual a coisa básica que vai ser atacada hoje no Brasil. Eu me recordo que de vez em quando era retirada de verba para a ciência, retirada de verba para o hospital, retirada de pensões de pessoas que tinham filhos com doenças graves. De vez em quando tinha uma maluquice completa de que iam trocar todos os livros didáticos do MEC por cartilhas compradas por não sei o quê. Outra hora vinha as informações de que os militares estavam organizando uma determinada mudança para que os seus salários ficassem em tal situação, enquanto os servidores públicos não tinham absolutamente nada. Daí a pouco vinha a ameaça sobre a composição do STF, daí a pouco vinha a ameaça sobre a forma como o legislativo funcionava no Brasil, e a gente todo dia levantava em desespero, tentando saber onde ia ser a próxima manifestação, ou o que nós devíamos fazer para tentar barrar um determinado absurdo que Bolsonaro e seus participantes tinham criado no Brasil. Nós passamos isso 4 anos, gente. Chegou no final dos 4 anos e ninguém aguentava mais. Nós já estávamos cansados de tanto ter que brigar por coisas simples, coisas banais e coisas que qualquer pessoa com 2 neurônios sabia que não se poderia mexer. Pois era um governo de pessoas, talvez dezenas, talvez até centenas delas, que levantavam todos os dias de manhã pensando em como ferrar a vida dos outros de alguma maneira, em todas as áreas, em todos os ministérios. E aquilo nos deixava apavorado. Na área de artes, na área de educação, na área de esporte, na área de saúde, nós vimos o que aconteceu, o STF teve que vir a ponto de bala para se tornar praticamente ministro da saúde, para que as pessoas tivessem acesso a vacinas. E isso nos causou não só um desespero, mas muitas sequelas ainda, que por um longo tempo vai ficar marcado. Pois é exatamente isso que os Estados Unidos estão sofrendo hoje com Donald Trump. E cada dia mais histriônico, cada dia com mais discussões lateralizadas, cada dia empoderando mais gente estranha que tomam decisões cada vez mais complicadas e que atacam necessariamente os direitos que os norte-americanos achavam que tinham como garantidos. O interessante que a gente tem que perguntar a respeito disso é como é possível que numa sociedade que historicamente sempre foi muito ciosa dos seus direitos, sempre defendeu isso com muita clareza, como os Estados Unidos, inclusive por cima dos direitos de outros países, de repente se deixe ser presa, se deixe ser espaço de jogo político nesse processo todo, da forma como está acontecendo, inclusive com uma série de informações e de notícias não muito boas para Donald Trump, como foram as notícias econômicas da última semana. Para conversar com a gente sobre isso, nós trouxemos hoje aqui o queridíssimo professor Rafael Iores, que é professor de História Latino-Americana da Universidade de Denver, mora nos Estados Unidos há o que, Rafael? Há 20 anos? 20 anos? Mais? 25 anos? Por aí. É brasileiro como a gente, mas já com filhos nos Estados Unidos, com cidadania norte-americana, trabalhando há muito tempo lá, conhece um pouco desse riscado todo e é uma das figuras mais conhecidas aí ultimamente nas redes, porque tem sido fonte de informação e de pesquisa mesmo. A gente, quando não consegue entender alguma coisa, corre, bate um fio para o Rafael, diz: Rafael, como é que as coisas estão acontecendo aí? Porque tem não só esse conhecimento de quem está lá, mas também tem essa brasilidade nossa, capaz de entender as coisas por um outro olhar. Porque para o americano médio, Rafael, e eu já quero te agradecer a tua presença aqui, mas para o americano médio, do século XX, por exemplo, esse estado de coisas nos Estados Unidos, esse ataque às liberdades, essa construção política por cima, muitas vezes, desse deep state, agora que parece que cada vez existe menos, esse estado de coisas não era normal, ao menos não me parecia normal. O que mudou dos Estados Unidos do final do século XX, desses Estados Unidos que nós temos hoje, para que Donald Trump possa fazer de chacota grande parte dos direitos e grande parte da Constituição norte-americana? O que mudou nesse processo todo, Rafael? Tu que viveu com a gente, eu sei que tu tem familiares no Brasil e, portanto, o coração estava aqui quando o Bolsonaro estava fazendo as suas grandes confusões. O que mudou nos Estados Unidos naquela época e o que a gente pode dizer que é muito semelhante entre o que nós vivemos no Brasil de 2018 a 2022? Obrigado, Rafael. Seja bem-vindo. Uma boa noite. Obrigado pelo convite, Fernando. Prazer estar aqui contigo, com o pessoal aí que te acompanha
De novo, é sempre um prazer, na medida do possível, você sabe disso, né? Um companheiro, amigo, parceiro, tentando partilhar um pouco as coisas. Eu, por mim, ficava te ouvindo, cara. Tua reflexão tá muito inspirada e está muito esclarecedora. E eu acho que os paralelos, né? Cada vez que eu penso mais nisso, eu volto à mesma conclusão. Assim, eu acho que os paralelos com Trump e com Bolsonaro, do ponto de vista até em algum grau individual, do ponto de vista familiar também, quer dizer, as duas famílias clânicas, né, dessa extrema-direita global e mais concretamente o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, né? Já tinha acontecido no primeiro mandato do Trump e aconteceu tragicamente também no Brasil no mandato do Bolsonaro, que esperamos seja o único, não o primeiro. Os paralelos são muito fortes. Para mim são assim os dois grandes né, casos que têm mais semelhanças. Porque a gente pode achar outros líderes da extrema direita em outros lugares do mundo, né? Tem uma longa lista, tragicamente, possíveis que vão se juntar a essa lista no poder em breve na Europa, né? Enfim, na França, alguns outros lugares, mas eu acho que, de fato, os dois grandes casos aí, podemos pensar em Milei, em Bukele, em outros, mas eu acho que é Bolsonaro, o Brasil e os Estados Unidos, né, tem muitos paralelos, né? Tragicamente, paralelos muito fortes. E estamos aí, eu acho que você definiu muito bem, muito claramente aí, né? Muito ilustrativo que você colocou aí, de acordar todo dia com estresse, né? Que era quase que né, uma saturação. Isso faz parte do jogo deles, faz parte da estratégia deles. É muito bem, né, planejado que seja assim, né? O próprio um dos grandes mentores do Trump no poder, mentores mesmo, assim, os caras que pensou, esse vai ser o nosso veículo de chegar ao poder, né, extrema-direita chegar ao poder, que é o Steve Bannon, né, o famoso Steve Bannon, que serve um pouco aí para mim para dar o elo entre agora o Eduardo Bolsonaro com a administração Trump, não é só via Bannon, mas também via Bannon, né, ou seja, um grande ideólogo da coisa toda aqui nos Estados Unidos. Ele tem essa própria expressão para definir a estratégia deles, né, que é essa coisa de, traduzindo aqui, flood zone, ou seja, inundar, né, o campo, inundar, né, o jogo, assim, você não sabe onde olhar, e é muito proposital isso, né? Essa coisa da exaustão, você não sabe o que vem de novo, e dá quase medo de olhar as notícias, né, diárias. Eu estava olhando hoje, enfim, um pouco aqui na internet as notícias e novamente, continua assim, né? Muitas vezes, de fato, ações ou pronunciamentos, né, falas do Trump, né, e claro, que para ser bem assim, né, popular, infestam o ambiente, né, infestam a própria noção que a gente tem do que deveria ser, né, o debate político, o jogo político, e que tudo bem, podemos ter discordâncias fortes, podemos aceitar que uma sociedade complexa exista divisões historicamente, tradicionalmente chamadas de esquerda ou direita, e algo entre elas, né, essas categorias sempre são um pouco questionáveis. Eu em aula tento dizer reacionários, conservadores e progressistas, humanistas, que defendem uma visão mais de inclusão social, política, racial na sociedade, né, para não estarmos muito presos a certas amarras. Não estou dizendo que não existe esquerda e direita, eu só pensando em quais são os conceitos que a gente pode usar para esclarecer a conversa, para ser mais claro na conversa, né? E é muito proposital que eles fazem isso, né? E continuamos nessa situação, nesse contexto. Agora, a tua pergunta enfim, estamos aqui dialogando, aqui você, outro historiador também, brilhante, aí, que ajuda a reflexão no Brasil sobre essas questões todas, entre outras, né? Eu acho que há, sim, uma nova etapa, uma nova fase dessa questão, dessa visão oligárquica, elitista, racista, xenofóbica, nacionalista, né, xenófoba, que existe nos Estados Unidos no poder hoje em dia, mas não é de agora. Isso não é a primeira vez, né, que nós temos algo, né, semelhante, como, digamos assim, não vou nem dizer a hegemonia, porque aí podemos até definir como é que definimos isso e tal, mas que está no poder, né, que está no poder. Porque eu acho que, na verdade, a maioria, é sempre difícil mensurar essas coisas, mas eu não acho que a maioria dos americanos está totalmente alinhada com essa visão do Trump, né? Mas é uma importante, digamos assim, que seja menos que 50%, ainda é perto de 50%, é um grande número de americanos, e eles, sim, entre eles, uma boa parte, bem alinhados com essa visão. Não é a primeira vez que nós temos essa visão racista, xenofóbica. Lembremos que esse país,
né, do século XIX, é um país que tem uma guerra civil para defender a escravidão. É um país que, depois da emancipação, né, dos escravos aqui dos estados do sul do país, criou um novo sistema de apartheid. Não se chama apartheid aqui no debate político norte-americano, mas é disso que se tratava. Ele chama aqui do Jim Crow, né? Essa divisão que nos estados do sul você tinha, de fato, duas sociedades, para brancos e para negros, né? Então não é novo isso. Mas, ao longo do século XX, de uma maneira muito imperfeita, né? Tem essa frase famosa, né? Não só que o Lincoln citou, ou entre outros e tal, mas que o Obama mais recentemente citou, de que é criar uma união mais perfeita, né? Reconhecendo que é um caminho imperfeito, que é um caminho com vários obstáculos, com idas e vindas, mas ainda assim, do ponto de vista doméstico, podemos entrar aí na questão geopolítica dos Estados Unidos no mundo, como força imperialista, a Guerra Fria, essa coisa toda que você também é um grande estudioso, né? Mas do ponto de vista doméstico, houve avanços importantes ao longo do século XX. Houve a construção de aí sim, uma hegemonia desde os anos 30, aí com o New Deal, né? Que vou falar um segundo como é que isso tem sido desfeito, né? Mas que chegou a uma percepção mais do ponto de vista socioeconômico do que de gênero e de raça, mas, né, de que a sociedade não podia continuar sendo tão oligárquica, tão desigual assim, né? E se construísse a noção de programas sociais, a programa do Estado como algo responsável pelo bem-estar das pessoas, né? Tanto que aqui o termo que eles usam para aposentadoria é Social Security, ou seja, o seguro social, né? Ou seja, há uma solidariedade, né, que nós temos que ter um com o outro, que é um pouco o discurso do Franklin Delano Roosevelt, esse cara do New Deal, né? Esse novo projeto para a sociedade. Então, se os Estados Unidos tiveram essa experiência aí entre meados do século XX, desde então, passando pelos importantes décadas dos anos 60, onde aí sim a sociedade começou a demandar novas pautas de inclusão, especialmente a pauta racial, pelos movimentos de direitos civis, liderados pelas grandes figuras como Martin Luther King. Desde então, você tem uma rearticulação reacionária, eles chamam aqui de neoconservadora, eu chamo até mais do que isso, é reacionária mesmo, de desmontar projetos, programas sociais, uma visão mais inclusiva de Estado, de sociedade, e pautas em relação a isso. Nada disso é linear. Ou seja, tu está dizendo que não é novo. Trump não é novo necessariamente. Mas vou ser mais sintético. O Trump não é totalmente novo, mas há algo novo. Então, você tem essa articulação. Eu acho que aí temos um importante... O Nixon já era um ator importante disso, de ter uma contranarrativa de uma visão mais inclusiva de sociedade, né? Defendendo, de novo, né? Em última análise, né? Quem é que é o grande ator? Não precisamos ser marxistas para necessariamente concordar com essa visão, mas é o grande capital, ou seja, a visão política oligárquica do século XIX e tudo mais é patrocinada e é beneficiando, né, os interesses do grande capital norte-americano, oligárquico e tudo mais, oligopolista, que se expande ao mundo aí desde antes, mas especialmente no período da Guerra Fria, como grande superpotência econômica, geopolítica e diplomática do século XX, do pós-Segunda Guerra. Você tem essas importantes líderes, né, de uma construção, de uma contranarrativa, de uma visão mais solidária de sociedade, digamos assim. Nixon, isso tem um outro importante momento com Reagan, que de novo, né, o debate político aqui é muito sempre termos assim eufemísticos, né, mas não se diz que, por exemplo, Reagan implementou uma agenda neoliberal aqui, mas é disso que se trata. Né? Neoliberalismo é uma coisa para latino, né? Aqui não teve neoliberalismo, teve uma outra coisa. Não, aqui teve neoliberalismo, uma agenda de privatização dos serviços públicos, de desmonte dos serviços públicos, de favorecer o grande capital, da noção de que você está sozinho, você se vira, se você se der bem na sociedade, mérito seu, se der mal, culpa sua, né? Os fundamentos são colocados ali, e o Reagan propondo isso para o mundo. Bom, isso passa de novo, tragicamente, pelo outro partido, né, que tem nesse país, que são basicamente dois partidos, né, o que é o democrata, se tornando também um porta-voz e um agente de uma versão um pouco mais humanizada, mas também numa agenda neoliberal, isso vem dos anos 90 e tudo mais, e a partir do século XXI, ou seja, chegamos, né, você tem aí uma nova inflexão por diferentes razões, domésticas e globais. De uma maneira rápida, quer dizer, globais para começar, você começa a ter uma percepção
tanto do grande capital, mas também doméstica, digamos assim, de parte do eleitorado, de que os Estados Unidos já não são mais aquele grande país, grande superpotência da segunda metade do século XX, que não conseguem mais competir tecnologicamente, em termos de atração como investidor e como mercado consumidor, né, porque há novos atores importantes do mundo. A China é o grande variável interveniente, mas também outros países, inclusive o Brasil, para chegarmos aqui, né, ao que se coloca, o projeto do Sul, o projeto do BRICS, né, ou seja, o Brasil é por isso, acho que o Brasil também está muito centrado no ataque frontal da administração Trump de hoje, né? Então você tem essas razões globais onde há um freio de arrumação, né? A elite norte-americana. Isso abriu uma partilha entre os dois partidos, mas de maneira mais agressiva, mais explícita dos republicanos, né? De que não, esse mundo que a gente propôs de liberalização do comércio, a globalização neoliberal dos anos 90, né? Foi bom, mas há contradições, há problemas, há uma perda da competitividade industrial, há um desemprego. Deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu ia te perguntar isso. Tu acha que o liberalismo terminou nos Estados Unidos? O liberalismo não é mais nesse sentido do século XX, como tu estava falando, né? Tu mostrou essa construção do século XX, que de alguma maneira estabeleceu determinados limites. Ela teve um limite mais alto ali com o Reagan, o neoliberalismo, mas havia um sentido de que o mundo devia ser liberal, que os mercados deviam ser abertos, o capital devia fluir, né? Nós devíamos ter menos controle, e isso tudo está sendo desmontado pelo Trump. Eu queria te perguntar, porque a população está apoiando isso. O liberalismo terminou nos Estados Unidos a partir de agora ou não? Então, só para fechar, eu tento responder isso. Então, você tem Bush como um grande ator disso, digamos assim, um retorno à questão de que, olha, nós vamos assumir uma postura mais unilateral. O mundo, o multilateralismo das organizações que foram tão benéficas para os Estados Unidos ao longo da segunda metade do século XX, isso era uma agenda dos republicanos dos anos 90, atacando Clinton, que era o porta-voz dessa globalização neoliberal, mas com uma face humanista, né, que ele tentava colocar. E que, em algum grau, com as suas próprias contradições da globalização, permitiu que novas sociedades, especificamente China e Índia, mas em algum grau também, talvez México, Brasil, em algum grau, com todas as suas contradições. Coreia do Sul, com certeza, os tigres asiáticos. Né, sejam em algum grau até se valido um pouco dessa expansão de mercados, de globalização do capital, claro que não de fronteiras, limite, né, fim das fronteiras, porque a gente sabe muito bem que a circulação das pessoas é muito mais restrita que do capital, mas você começa a ter essa percepção de que, olha, a globalização, quem sabe, não nos interessa, essa globalização de abrir mercado, de mercado livre, uma economia globalizada, né, não é tão boa para nós assim. Como nos responder a isso? Tem um lado militar, bélico, Bush, claramente, invasão do Iraque, essa coisa toda, que evidentemente que há razões domésticas, o ataque de 11 de setembro, a mobilização nacionalista que conseguiu se construir com isso, mas como também um elemento dessa reorganização do papel e da presença dos Estados Unidos no mundo. Bom, isso passa por aí, se aceleram essas contradições do ponto de vista dos Estados Unidos no mundo, como também domesticamente, que é, para ser bem sintético, quer dizer, as duas colocações. Nós temos Obama, por um lado, e Trump. Que Biden, enfim, vice-presidente Obama. Que é isso, as últimas 2 décadas desse país, essas são as 2 grandes, não só figuras políticas, mas projetos políticos. Obama claramente entendendo, China é o nosso grande rival, mas nós vamos responder à China, isolando a China economicamente, criando tratados de livre comércio com outros países da Ásia. Tentou isso, não deu certo, porque o Trump boicotou, né, o tal do TPP. Nós vamos esquecer da África, ironicamente, para um filho de um homem africano, né, a América Latina, vamos centrar nisso, né, nessa rearticulação do papel dos Estados Unidos do mundo, mas não sem necessariamente abolir algumas regras do multilateralismo e agências multilaterais, né? Ele ainda tem essa percepção de uma aliança atlântica, ainda trabalha por agências da ONU e tudo mais. Essa é uma posição, digamos assim, um pouco mais ainda tradicional, liberal, no sentido dos Estados Unidos, né, das instituições liberais do multilateralismo da ONU e tudo mais. E você tem a outra percepção que demonstrou agora, aqui, uma grande parte dos americanos está apoiando, que é não. Nós vamos fazer isso, nós vamos recolocar-nos no mundo, mas de uma maneira muito mais unilateral e agressiva, que é exatamente Trump. E Trump é esse veículo, né? esse catalisador que permite essa articulação de setores, inclusive, complexos e contraditórios, né? Que eu acho que a extrema-direita se vale em todos os lugares, inclusive no Brasil, né? Ou seja, grande capital e o branco pobre, um discurso homofóbico e xenofóbico para pegar aí diferentes, né? A questão do homem que vai resolver, do grande líder, que evidentemente eu acho que não se trata nem de continuarmos a chamar
Trump de um populista, eu acho que é um neofascista, esse que é o termo que a gente vai começar a usar, né? Porque, além de tudo, especialmente agora, a desconstrução do Estado para uma reorganização em moldes fascistas, quase que né, ecoando elementos lá dos anos 20, dos anos 30, de maneira muito clara. Não estou dizendo que é o mesmo fascismo, mas há elementos fortes, né, porque o neofascismo talvez seja um termo, embora acho que os conceitos ainda estão em evolução, em debate. Mas, então, ou seja, na última eleição foi isso que foi a escolha do eleitorado norte-americano, com todos os questionamentos que deveríamos fazer em relação ao sistema eleitoral norte-americano, quão eficiente e democrática é a democracia, as instituições democráticas dos Estados Unidos, mas nas regras do jogo aqui colocadas, ele ganhou a eleição. Trump ganhou a eleição, está de novo ao poder. E é esta a visão. Nós vamos recolocar, rearticular o nosso poder no mundo de uma maneira agressiva, militarizada, unilateral, a custe o que custar. Tem uma faceta de desmonte da diplomacia norte-americana, das alianças tradicionais, sair, né, saiu da OMC, saiu da OMS, do Acordo de Paris, né, dane-se. Né? E do ponto de vista econômico, sim, vamos sofrer desse ponto de romper alianças ou acordos, ou elevar tarifas, vão levar uma inflação aqui, que você citou também a questão ali antes, mas a percepção é que, como nós vamos causar mais dor para os outros países, eles vão ceder antes. Eu acho que em algum grau é essa a lógica. Correto ou não é o que vai se demonstrar nos próximos meses. Eu vou pegar o gancho aqui do Júlio. O Júlio César Beraldi pergunta sobre o Partido Democrata. Te fazer uma pergunta que tem um quê de brincadeira, claro, mas ela vai nos levar a refletir sobre alguma coisa. O Partido Democrata já está em condições de receber o presidente Lula como seu grande líder na oposição a Donald Trump nos Estados Unidos? Porque na realidade é isso, né? O presidente Lula hoje é a cara daquele que diz não a Donald Trump. Não tem alguém que faça isso nos Estados Unidos. Mesmo o governador da Califórnia, que no início parecia que ia levantar essa discussão, e depois com aquilo que aconteceu em Los Angeles, especificamente, parecia que a coisa ia colocar, eu vi nas últimas semanas ele submergindo, basicamente. Ou seja, a força do Donald Trump parece que vem crescendo muito dentro dos Estados Unidos, e os memes na internet, de todas as línguas, eu achei em espanhol, achei em chinês, achei em russo, mostrando o presidente Lula dizendo não, e dizendo, não, aqui o Trump não vai passar, nos leva a pensar, a fazer essa brincadeira. Quer dizer, os democratas já tem alguém dos democratas para fazer isso? Ou não? Continua sendo a cara da oposição a Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Três coisas, só para fechar antes a questão. Então, se ainda há uma perspectiva liberal no sentido norte-americano, né? Ou seja, políticas de multilateralismo do ponto de vista diplomático, políticas de livre mercado do ponto de vista econômico, e políticas um pouco mais, digamos assim, progressistas do ponto de vista de políticas domésticas sociais, né? É um país que está, tenho dito isso há um bom tempo já, talvez, inclusive, acho que aqui contigo, uma conversa que a gente tem, pelo menos, estão no programa ao longo dos anos, nos últimos tempos, é um país profundamente em crise. É uma sociedade, do ponto de vista da sua civilização, digamos assim, americana, que está tendo que se reinventar, definir que rumo vai ter. Vai ser ou não uma democracia multirracial, e parece, né, que esta visão que discorda de fato efetivar uma democracia multirracial, que está no poder hoje em dia, que é exatamente essa visão do Trump. Então, o liberalismo histórico dos Estados Unidos na segunda metade do século XX está profundamente em xeque, em crise, do ponto de vista da atuação dos Estados Unidos e da narrativa que ele faz de si para o mundo e do mundo, unilateral, neoprotecionista, neomercantilista, neofascista, e nada disso fecha, né, nos quesitos aí, nas caixinhas do que deveria ser essa postura neoliberal de si e em relação ao mundo. Então, aí que está a grande pergunta agora, né? O que vai se colocar na próxima década, até o final desta década, talvez nos próximos anos, é que vai ser a resposta disso, até onde isso vai haver uma reação ou não. Aí chegamos ao Partido Democrata e a Lula. Aqui, ou ainda, tragicamente, acho que o Partido Democrata está completamente perdido. Assim, não vejo nenhuma razão para não ter essa angústia. Em algum grau, nada surpreende, porque não estaria perdido se é um partido da globalização neoliberal com uma face humana, se é o partido também em relação à Gaza, se é o partido também, ou seja, é a versão light, né? A versão Nutella, um pouco, estou sendo um pouco reducionista, evidentemente, né? mas um pouco da posição dos republicanos de hoje. Ou seja, por que não sei? Só para dar um exemplo, o grande face do Senado, o grande líder do Senado,
do Partido Democrata, que é a grande voz, porta-voz dos democratas, né, do establishment político, é Chuck Schumer, que é o representante do Wall Street no Senado. É o grande, grande defensor dos interesses de Wall Street no Senado. Esse é o Partido Democrata. Então, por que não? É o partido de Hillary Clinton, é o partido de Bill Clinton, que é o cara que inventou essa globalização neoliberal nos anos 90, ou seja, se colocou, né, como implementador disso. Então, por que não estaria em crise? Porque não consegue decidir se vai ter uma resposta de fato, né, em algum grau ecoando o que foi o Partido Democrata até os anos, talvez, 90, né, passando com uma erosão gradual desde os anos 70 e tudo mais, mas o partido de Franklin Delano Roosevelt, um partido que tinha uma visão muito mais, né, de que nós temos que ter uma agenda para responder às reais necessidades da população trabalhadora, dos trabalhadores, da classe C norte-americana, senão nós não temos nenhuma possibilidade de ser eleitos, né? E eles não conseguiram assumir isso. Qual era a agenda de Kamala Harris? Eu não sei se entendo uma agenda mais, digamos assim, de classe, que é impossível no partido atual democrata, mas se tivesse tido, né, não sei se seria suficiente para ganhar do Trump nessa última eleição. Mas qual era a grande carro-chefe da campanha de Kamala Harris? 2, a inclusão identitária, né? Não estou dizendo que ela não é importante, mas é só isso, e defender a democracia. Nada mais vago do que defender a democracia. Afinal, que democracia é essa? Se ela me está deixando cada vez mais pobre, cada vez mais endividados, cada vez mais excluído da possibilidade de funcionar nesse país. Deixa eu te colocar numa saia justa. Não, mas eu quero chegar no Lula. Então, eu não acho que Lula pode, de maneira alguma, ser assumido pelo Partido Democrata como quem ele de fato é hoje no mundo, que é, de fato, o grande, não vou dizer anti-Trump, mas o defensor. Não é anti-Trump, o defensor do multilateralismo, da democracia, de algum grau da estabilidade. Há atores do Partido Democrata, por exemplo, Bernie Sanders, que talvez pudessem, né, trazer Lula, mas Lula não vai vir como presidente para ser recebido por um senador, não funciona assim. Mas eu não disse fisicamente, eu disse ideologicamente, me parece acho que o Lula Bernie hoje Sanders, sim, mas o partido, ou seja, quem fala pelo partido, de maneira alguma, não vejo isso. Deixa eu te colocar numa saia justa agora. Uma das coisas que todo mundo apontou, e tu foste um que apontou isso na nossa conversa, numa das conversas que nós tivemos no ano passado, que apontou esse grande problema na campanha da Kamala Harris. Tu disseste, olha, ela não consegue se descolar diretamente dos efeitos ruins que o capitalismo e o neoliberalismo trouxeram para os Estados Unidos, especialmente para a classe média e classe baixa. Ela não consegue fazer esse descolamento e ela não consegue se mostrar como uma alternativa. Ela não traz nada de novo para essa população que está votando no Trump no sentido do, olha, está tudo errado, nós vamos quebrar tudo mesmo. Essa falta de separação que o eleitor norte-americano que o eleitor não consegue fazer, né? Porque o eleitor norte-americano não conseguia ver a Kamala Harris como realmente alguma coisa diferente que pudesse dar uma melhoria na vida dele. Esse efeito de um centro político alargado, colado nas estruturas, que tirou os votos da Kamala Harris, não pode também ter atrapalhado Luiz Inácio Lula da Silva até o 3º ano do seu governo, até agora há pouco tempo, quando ele insistia numa política em direção ao centro, uma política de apaziguamento, uma política de aceitar aquilo que o Lira estava impondo. Nos últimos meses, Rafael, aqui no Brasil, a aprovação do presidente Lula deu uma subida substancial, as pessoas estão mobilizadas por quê? Porque Donald Trump obrigou o presidente Lula a dizer não. Ela diz, não, aqui é o meu limite, não tem mais conversa e nós não vamos fazer. E as pesquisas estão mostrando que quanto mais o presidente Lula vai para a esquerda, mais ele vai aumentando a sua capacidade, o seu apoio. Não seria mais ou menos o mesmo efeito que nós estamos vendo nos Estados Unidos e que nós vimos que a Kamala Harris perde a eleição nisso? Maravilhoso. Eu acho que do ponto de vista do resultado há grandes paralelos, mas do ponto de vista dos meios há que se pontuar, afinal de contas, é para isso que você me chamou, né? Pontuar um pouco as diferenças. Né? Primeiro, há diferenças brutais em relação ao sistema político brasileiro e norte-americano. Aqui é um sistema bipartidário, né? É um sistema com enormes problemas de como a eleição em si ela é conduzida, desde o ponto de vista formal da eleição, ou seja, como é que a cédula é feita, cabe a cada estado decidir isso, quem está por trás de decidir o que votos são aceitáveis ou não em cada estado
é o que se chama aqui Lieutenant Governor, que seria uma tradução mal feita, um vice-governador, mas não é bem isso, que necessariamente pertence a um dos dois partidos, portanto, não é um ator neutro, não há nada similar a uma justiça eleitoral aqui, a eleição não é conduzida de uma maneira nacional, essa lógica distrital, essa lógica de como o voto ocorre em relação a cada estado e a limitação de acesso ao voto, as parcelas importantes, especialmente minorias raciais e pobres do país, há enormes problemas e diferenças, né? E voltando à questão do bipartidarismo, quer dizer, eu acho que é muito diferente você ter, de fato, em primeiro lugar, um operário, mas um representante do Partido dos Trabalhadores, de fato, um líder de esquerda, né, que foi para o centro por diferentes razões, que eu vou voltar um pouco agora, né, do que ter uma mulher negra, mas do partido que é defensor o Partido Democrata é um partido de centro-direita. Vamos parar com essa coisa. Tinha um histórico de ataque às minorias, né, Rafael? Vamos parar com esse negócio do Brasil de pensar em democrata como esquerda frente ao republicano de direita. Nós temos um partido de extrema-direita, o partido do Trump hoje, não é nem o partido, eu acho que ele é o partido do Trump, né, o partido trumpista, neofascista, e um partido de centro-direita, que teve oportunidade, nos últimos vários ciclos eleitorais, de fato voltar a resgatar um pouco uma pauta mais inclusiva, sim, racial, sim, de gênero, sim, de maravilha, uma pauta identitária absolutamente necessária, mas não pode ser só isso, se torna oco em relação a representar, a oferecer respostas reais a um país que está num profundo achatamento da classe média, uma profunda crise econômica histórica, de décadas, se acelerando nos últimos tempos, uma profunda crise de rumo de sociedade que o país quer ser, um país mudando demograficamente, com uma reação xenofóbica, racista, de querer, sabe, matar as minorias, de querer expulsar de uma maneira ilegal, inclusive expulsando cidadãos do país. Quer dizer, esta é a situação atual dos Estados Unidos. Então, a Kamala Harris tinha enormes dificuldades para se colocar como uma alternativa à esquerda, porque ela representava isso. Ela é vice-presidente de uma administração, sabe, insossa, em última análise. Uma administração que tinha o herdado. Quais foram as grandes políticas de inclusão de Obama? Né? O vice-presidente de Obama, que é Joe Biden. Sim, criou um programa minimalista de acesso à saúde, seguro-saúde, que beneficiou, na verdade, as grandes empresas de seguro, em última análise, que conseguiram aumentar as suas taxas. Eu sei porque aumentaram aqui o que eu pago por seguro de saúde, embora seja oferecido pela minha universidade. Né? Ou seja, mesmo assim, quando você tem a chance de ter isso oferecido por um seu empregador, os custos aumentaram assim 100% nos últimos 10 anos. Então há um achatamento brutal da classe média. Então, a angústia do norte-americano ela é legítima, né? O problema, como no Brasil, eu acho, né, é a resposta que a falsa resposta, a falácia da resposta da direita, né, que é oferecida a eles. Se você está crescentemente com água pelo pescoço, você, classe média baixa, classe C, né, comparações são sempre limitadas, evidentemente, é muito mais complexo o que significa ser classe média aqui no Brasil e tudo mais, né, mas a culpa é do imigrante. A culpa é desse monte de babaquice de programas identitários. Né? Então, aí você tem a defesa das questões identitárias necessárias, porque estão sendo atacadas, mas como se isso bastasse, né, para dar resposta a uma pessoa que realmente, não necessariamente todos os eleitores de Trump são racistas, como boa parte é. Nem todos são xenofóbicos, como uma boa parte é. Nem todos estão prontos a matar imigrante, atacar fisicamente, né? Quem não parece como uma boa parte é. Então, essas complexidades, as contradições. Aí, rapidamente, e na verdade, você que tem que falar mais, você que tem vivenciado isso, né? A gente não conseguiu conversar nem do ponto de vista de amizade nas últimas semanas em relação ao que está acontecendo no Brasil, esse aumento aí da popularidade de Lula. Eu só vou fazer um parênteses aqui. Eu acho que você é mais otimista em relação a isso do que eu, mas isso é uma coisa que nós podemos conversar aqui e como amigos depois precisamos conversar muito. Eu não sei se dura esse aumento da popularidade. É muito complicado contar com isso, ou contar só com isso, né? Mas é muito diferente, digamos assim, a ida para o centro que Lula fez desde a eleição de 22, onde ali, sim, eu acho que era profundamente necessário fazer essa frente ampla, senão não teria ganho. Com Covid e tudo, eu acho que foi a principal razão, tanto que Trump não foi reeleito como Bolsonaro não foi reeleito, a
a tragédia, né, que foi a experiência da Covid em ambos países, os dois países em números absolutos com mais número de mortes no mundo, né? Outro paralelo trágico, né, mais eloquente. E o Bolsonaro perdeu por 3 milhões de votos. Sim, Bolsonaro jogou sujo, Bolsonaro distribuiu um monte de dinheiro, Bolsonaro proibiu gente de votar, sim. Mas ainda assim, entende? O apelo da narrativa da extrema-direita, que eu acho que a gente tem que estar muito ciente, essa que é a questão. Né? E a maneira como eles têm sido capazes de articular, né, a sua base de uma maneira muito mais, claro, baseada no racismo, no machismo e tudo mais, mas também nessa falácia de que eles oferecem algo, né, que, infelizmente, uma boa parte das pessoas em ambos os países, em outras partes do mundo também, acabam caindo. Por quê? Porque o que era a esquerda, o que era aqui o democrata, o que era até um grau centro-esquerda do Brasil, também se descolou um pouco, né? Veja bem, o que significa ser democrata hoje, né? Ou seja, ser de esquerda hoje é defender em algum grau a institucionalidade da democracia. Desde quando que a esquerda ela é institucionalista? O histórico da esquerda do século XIX é o anti-establishment, é o anti-institucionalista. Né? O mundo está tão maluco que hoje em dia você tem que defender, olha, tem que ter eleição e tem que respeitar o resultado. Isso é ser de esquerda hoje, ou a esquerda que defende isso hoje. Né? Olha só em que situação que nós estamos. Né? Então, eu acho que a frente ampla foi necessária. Agora, se nos últimos 2 anos o governo Lula poderia ter resgatado um pouco mais, né, uma ligação, né, programas sociais, uma narrativa também de trabalhar mais com o brasileiro sofrido aí, né, do dia a dia, eu acredito que sim e gostaria que tivesse sido. Né? Você está me dizendo agora, fico feliz em ouvi-lo, né, de que parece que algo está em curso aí nos últimos meses e agora acelerado por essa trágica situação aí provocada por Trump e por Eduardo Bolsonaro. Vamos ser bem claros. Eu sei que a gente está falando aqui de pessoas que já têm essa visão, mas vamos parar com essa babaquice de dizer que é o governo Lula que é responsável pelo que está acontecendo nessa situação dessa crise tarifária em relação aos Estados Unidos. Isso, evidentemente, é uma coisa cujo responsável é o governo Trump, em última análise, Donald Trump, que tem essa visão absurda, xenofóbica, imperialista. E estúpida, né? De economia também, né? E estúpida. De tarifa comercial, mas que foi trazido ao seu radar de atenção para penalizar o Brasil a esse ponto pela família Bolsonaro. É disso que se trata. Vamos ser bem claros. É disso que se trata. Não é só a família Bolsonaro, mas o grande macaca de auditório aí, propagando essa ideia para o Trump é um cara que presta atenção na última coisa que falam para ele, presta atenção por 10 minutos. E aí toma uma decisão que impacta, né, o mundo inteiro. Essa que é a tragédia. Ele tem o poder ainda, esse impacto nefasto de impactar o mundo inteiro. Mas quem é que trouxe isso e que está lá meses tentando trazer isso para o seu radar é a família Bolsonaro. É disso que se trata. O que eu não consigo entender, já que estamos falando aqui para pessoas, né, esclarecidas e amigas, né, é como é que Eduardo Bolsonaro ainda não foi cassado. Isso é que eu não consigo entender. Eu acho que hoje devemos assumir esta como uma das pautas, né, fortes, aí, eloquentes, para ser colocadas, não pelo governo, por Lula, mas pela esquerda, pelo PT, pelos movimentos sociais, pelos órgãos, de fato, onde há uma reflexão sobre o mundo como este. Né, isso que nós temos que assumir. Porque, até pelo ponto de vista simbólico, assim como há que ter uma forte sanção, penalidade ao que houve agora essa semana no Congresso Brasileiro, na Câmara Federal, né, há que haver também uma cassação de Eduardo Bolsonaro, porque não é possível que essas coisas fiquem impunes. Né? É muito mais grave que isso, acho que ele tem que ir para a cadeia, é um crime de lesa pátria, é disso que se trata. Né? Um cara que está, um congressista de um país que está em outro país defendendo os interesses, contra os interesses desse país que ele supostamente representa. É o grau de surrealismo que vivemos hoje em dia, nessa crise, né, democrática e tudo mais, da ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, eu acho que há paralelos no resultado, né, mas como chegou-se a isso é muito diferente. Desculpa que eu me alonguei demais. Não, aqui no Brasil, Rafael, essa semana, aliás, aqui no Brasil não, nos Estados Unidos saíram uma série de dados sobre economia. A economia cresceu mais do que se esperava, embora os economistas estão dizendo que cresceu por quê? Porque faz 2 meses, mais ou menos, que Donald Trump vem ameaçando a economia norte-americana, então existe o processo de alavancagem, né? O empresário, sabendo que o Donald Trump vai fazer alguma coisa ali na frente, ele procura antecipar todas as suas realizações. Então ele manda produzir mais iPhone, ele manda produzir não sei do que, porque ele sabe que ali na frente pode dar problema. Então, muitos economistas estão dizendo, olha, esse crescimento que aconteceu é em função desse medo que ele colocou lá atrás. Agora, depois saíram
vários índices, inclusive índices de emprego, índices de produtividade, de confiança, e todos eles desmaiados, esmaecidos, mostrando que a economia norte-americana vai de mal a pior, ou pelo menos que os próximos bimestres, os próximos trimestres, nós vamos esperar recessão. Isso, até onde a gente pôde ver aqui no Brasil, não teve impacto no apoio a Donald Trump. Não teve impacto, é uma coisa impressionante. Nós, no Brasil, víamos isso no governo Bolsonaro. Saíam os números do governo Bolsonaro e a gente mostrava que a economia vinha caindo muito antes da pandemia. Nós não estamos falando aqui de pandemia, estamos falando já de 2019. E não tinha impacto na aprovação de Jair Bolsonaro. Da mesma forma, o governo Lula, nos 3 primeiros anos, conseguiu dados de economia bastante eloquentes, mas que não tiveram impacto na sua aprovação. Inclusive, nos últimos 3 anos, a discussão aqui era essa. Como é que eu posso ter uma economia, o próprio ministro Haddad várias vezes veio a público dizer isso, como é que eu posso ter uma economia crescendo, desemprego caindo, tudo mais, e ainda não ver isso recolocado? Por que tu acha que está acontecendo isso? Por que tu acha que existe uma dissociação tão profunda nesse momento, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, sobre essa realidade medida, essa realidade experimentada, essa realidade econômica e o apoio destes indivíduos, tanto no caso Donald Trump quanto no caso Bolsonaro? Pois essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como se diz aqui. Tentar responder, mas depois fazer uma nuance depois. Há muito tempo já, né? Desde 2014, especialmente 2016, com toda a crise brasileira e tudo mais, mas aqui também a ascensão de Donald Trump, lembremos que ele foi eleito em 2016 pela primeira vez, nós temos tido uma grande informal, um pouco difusa, mas reflexão, entre várias outras, né, em relação afinal de contas, o que está motivando essas pessoas, né, a votarem para um lado ou para o outro? Por que eles acabariam votando para a esquerda ou para a direita, para usar um termo que eu fiz uma própria crítica antes, né? Ou seja, por que vão votar na Hillary ou no Trump? Por que Trump ganhou? Por que Bolsonaro ganhou? Nada disso é unicausal, evidentemente. Uma eleição nos decide por uma variável, as pessoas, em última análise, também, mesmo mais aguerrido, né, não votam só por uma razão. Mas, digamos assim, vamos lembrar do slogan da eleição, ou da reflexão, o que levou à eleição do Clinton em 92 nesse país, onde havia uma recessão importante no início dos anos 90. Né? E o mentor, o articulador da campanha do Trump, do Clinton, fez a seguinte frase: é a economia estúpido. Né? Então, por um bom tempo, porque também nos anos 90 era o período da globalização, essa coisa do homo econômicos, que já vinha do neoliberalismo dos anos 80, mas se consagra no mundo, né? A grande motivação pela qual as pessoas acabam decidindo o seu voto, entre as suas motivações para a sua vida, né? Em última análise, econômica. E eu mesmo tenho refletido muito sobre isso, né? Nós tivemos aí uma contrafase, digamos assim, uma perspectiva um pouco dialética, né, de dizer, não, as pessoas estão de novo votando por razões identitárias, por outras motivações que não é só econômica. Agora, interessantemente, veja, o Trump perdeu, o Biden foi eleito por uma grande concertação, uma grande mobilização da sociedade contra, né, o anti-Trump, não votaram especificamente porque adoravam o Biden, mas porque era a questão, e muito pela dor da Covid, mas você claramente começa a ter novos elementos que não é só a economia. Mas aí nós temos o contrafluxo, que é exatamente isso. Uma das razões, de novo, nada disso é uma razão só, mas uma das razões que levou agora a vitória do Trump contra o Biden, no próximo ciclo eleitoral, que foi do ano passado, a inflação, o aumento da inflação foi muito importante. Então, a minha conclusão aqui, não muito organizada e certamente de maneira alguma sofisticada, é a economia, ou seja, em condições normais, onde a economia está bem, a razão identitária ela fala muito alto. Mas se houver, de fato, uma crise econômica, o fator econômico volta, mesmo na situação, num contexto atual, de uma rearticulação da direita com um discurso muito forte. Mas, isto posto, ou seja, a economia é importante, programas sociais que o governo Lula tem que fazer e responder, e crescimento econômico e administração da inflação são chaves para a eleição do ano que vem. Mas, cada vez mais, você consegue mobilizar pelo menos uma grande parte do seu eleitorado, que é o eleitorado, né, fiel, seja do Trump, seja do Bolsonaro, por razões, hoje em dia, identitárias. Então, essas duas coisas têm que sempre ser levadas em consideração. Uma boa parte do eleitor do Trump vai votar no Trump, mesmo, como ele mesmo disse, ele assassine alguém com câmeras rodando. Né? Vai continuar votando, porque algumas pessoas veem ele como Messias. Né? Nesses termos que a coisa é colocada. Né? Isso tem N razões, poderíamos em outro programa conversar como é que se chegou a esse ponto que está relacionado à sua primeira pergunta, ou seja, como é que os Estados Unidos chegou a essa situação? Há um cultivo
do anti-establishment, do anti-intelectualismo, da destruição das instituições, da polarização política e racial nesse país histórica, e aceleradamente desde os anos 70, e aprofundando-se nos anos 90 e aprofundando-se agora no século XXI. Que o Partido Republicano fez isso muito bem, muito bem, muito eficiente, né? Que o resultado final é Trump. Né? Ou seja, há um cultivo de décadas do neofascismo. É isso que eu estava tentando dizer naquele momento também. Né? Eu acho que isso foi menos bem articulado, foi muito mais acelerado, abrupto, com a condição do Brasil, né, nos últimos 10, 15 anos. Não foi esse cultivo de tom... Claro que a grande parte do estabelecimento político, por isso que nós temos essa velha expressão centrão, né, é conservador, é de direita, se faz de não, mas é, né, a tradicional família mineira é conservadora, essa coisa toda, mas você teve uma articulação muito mais rápida, muito mais catalisada no discurso antipolítica, a crise econômica e política do Brasil desde 2012, 13, 14, e aceleradamente com o voto evangélico, todas essas mudanças demográficas e culturais e econômicas do Brasil nos últimos tempos. Então, os paralelos existem, mas como se construiu isso, em última análise, tem que ser traçado do ponto de vista doméstico. Mas, então, acho que isso, uma parte do eleitorado cativo, né, vai continuar votando em Bolsonaro ou em Trump, independente do que for. Portanto, cabe a nós como articularmos uma agenda para o ano que vem, aí no caso mais imediato do Brasil, né, e aqui a resistência ao Trump, levando em consideração, primeiro, que uma parcela não tem jeito, mas que se desconstrua essa agenda identitária ou a anti-identitária, ou seja, racista, xenofóbica, essa coisa toda, né, para uma outra parcela, e para o restante, que eu acho que é o voto decisivo, em última análise, a questão econômica vai ser importante. Por isso, sim, inclusive, essa minha nuance final, para te permitir falar um pouquinho mais, já está começando a haver uma perda de popularidade de Trump na administração da economia. Há uma queda já, sabe, do que está acontecendo, e eu acho que se ele voltou atrás nas tarifas em abril foi por medo disso, agora ele teve que bancar, não tem jeito, ele pode recuar ainda de novo, porque eu acho que, inclusive, faz parte desse jogo de enlouquecer o dia a dia, essa coisa de idas e vindas, de criar uma imprevisibilidade no outro lado, de não saber como reagir, ficar perdido, porque ele pode sempre voltar atrás. A União Europeia acabou de assinar 15%, semana que vem ele pode jogar para 30%, nada impede, ou voltar para 10%, sabe? Essa imprevisibilidade faz parte também da estratégia deles. Não é só uma questão idiosincrática da maluquice do Trump, do seu estilo idiosincrático de ser Trump, né? Mas também um pouco dessa articulação do Bannon e tudo mais. Então, há uma erosão, está ocorrendo uma erosão, então a variável econômica ela continua relevante, mas temos que claramente estar cientes que Bolsa Família não vai ser suficiente para a eleição do ano que vem. Sabe? Também, assim como administrar a inflação, assim como programas sociais, assim como uma narrativa do que significa Brasil soberano, Brasil solidário, essa coisa toda. Se não for tudo isso, né, porque, de novo, a eleição é um processo muito complexo, mas de uma nação do tamanho do Brasil, dos Estados Unidos, as pessoas têm diferentes motivações por que elas votam ou deixam de votar. Né? Pode, inclusive, não votar mas não ir votar, e é um voto-chave que vai decidir ou não a eleição. Então, é muito complicado isso. Se não tivermos muito sabe, sofisticadamente entendido isso e articulado isso de uma maneira, né, sofisticada, de uma pauta, de uma agenda rica, né, de proposições e de propostas. Não estou dizendo isso que o governo não saiba disso, mas eu acho que é importante dizermos e trazermos isso e estarmos muito sempre presentes com isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu caro. O Donald Trump tem dito em todos alto e bom som que o Brasil é um exemplo. Exemplo, ou seja, os Estados Unidos estão usando o Brasil como exemplo. Nós vamos aplicar essas tarifas, nós vamos colocar toda a nossa força política diplomática aqui e eles vão ceder e que isso fique bem marcado para todas as outras pessoas do mundo. Ao mesmo tempo, nos últimos 60 dias, 70 dias, a gente pode ver que o Donald Trump atacou todos os países do BRICS. Atacou a África do Sul, dizendo que a África do Sul fazia um apartheid às avessas e que as elites sul-africanas poderiam, portanto, ir aos Estados Unidos a qualquer momento, que eles as receberiam. Atacou a China, foi a primeira, inclusive, com tarifaço, depois com restrição de produtos para ser vendida no seu desenvolvimento tecnológico. Atacou a Rússia e vem atacando a Rússia, e agora mais ainda com a questão do petróleo o tempo inteiro. Agora atacou a Índia, impondo ao governo de direita do Narendra Modi. A gente sabe que o Modi é quase um fascista, se não um fascista, tá? Mas atacou a Índia de forma muito direta, atacou diretamente com mísseis o Irã, né? Os Estados Unidos, o Donald Trump vai ainda nesse mandato
se jogar contra o BRICS, como ele está fazendo agora, ou ele vai continuar comendo pelas beiradas e fingindo que está discutindo os Estados Unidos? Ele não está preparando um terreno para literalmente bater de frente com o BRICS. Tu acha que ele consegue fazer isso ainda nos próximos meses, nos próximos anos, ou não? Ele vai seguir comendo pelas beiradas? Prognosticar Donald Trump é um exercício em futilidade. Mas assim, tu que está aí vendo, o Donald Trump, ele é histriônico e ele é difícil de prognosticar, mas o entorno dele tem sido consistentemente estúpido e tremendamente agressivo, achando que o mundo, eles são os paladinos do mundo, né? Então eu acho que se Donald Trump é essa figura histriônica, o entorno dele nos permite ver algum melhor contorno. Por exemplo, o Marco Rubio tem sido tremendamente agressivo na sua política externa, né? Não liga mais para a diplomacia, a política externa agora é a política do Twitter, é burdoada para tudo que é lado, e eu tenho visto isso em alguns outros espaços. Então, como tu está aí e sente isso de forma mais clara, tu acha que isso vem direto contra o BRICS ou esse é um processo de desgaste lento que os Estados Unidos vão fazer ainda? Qual tu acha que vai ser a estratégia? Difícil, né? Eu acho que o Brasil é, de novo, chave nessa coisa toda, né? Chave porque tem essa coisa do indivíduo, né? Enfim, cujo nome não vou citar mais, né? Que se coloca aí nessa tragédia toda, essa família nefasta, mas eu acho que também porque é isso, quer dizer, ou seja, até agora, até um mês atrás, o Trump não tinha prestado atenção para o caso do Brasil, a situação do Brasil, assim como eu acho que não tinha prestado tanta atenção para o BRICS, né? Ele assume dizendo China, né? E o primeiro país que ele ataca de maneira muito dura, ele aumenta do que fosse 20 para 150, né, a tarifa com a China. Aí teve que recuar por várias razões, por pressão interna, por também percepção de que a China é outro jogo, meu querido, não é assim, não é, sabe, tão simples assim, né? Vai ter um impacto muito grande. O que a China respondeu, falou, muito bem, então a gente não compra mais nada aí dos seus fazendeiros, que são, como no Brasil, o agro, né, te apoia também, e tudo mais, né? Nós não vamos vender mais terra rara para você, N razões, né? Nós temos, em última análise, armas também, Taiwan pode entrar na questão mais rápido do que se espera, né? Então, N razões teve que recuar. Então, agora, eu acho que sim, no último mês e meio, o BRICS, sabe, por N razões, eu acho que pessoas que já estavam lá, como Marco Rubio, como Stephen Miller, como outros, né, preocupados com o BRICS, trouxeram de maneira mais clara essa questão do BRICS para ele, porque falou, vai ter um encontro do BRICS agora no Rio, olha aí, né, precisamos definir uma posição, precisamos te lembrar disso. E aí Brasil entra nisso, porque traz o inútil e o desagradável, né? Que é Brasil, Bolsonaro, o BRICS, traz tudo junto, né? Então, eu acho que sim. Eu acho, se eu fosse, de novo, apostar, que é uma coisa que eu não faço, que vai continuar batendo de maneira dura em relação ao BRICS e tragicamente, o que Brasil vier a fazer ou não pode, em algum grau, alinhavar isso também, assim como a Índia vai responder, né? Eu acho que o Modi está perdido, né? No sentido, meu Deus, né? Eu jamais esperaria isso do meu querido amigo ideologicamente de direita Trump, a diáspora indiana extremamente importante e influente nesse país, que conseguiu também trazer de uma maneira neoliberal, né? Por políticas quase todos os CEOs de companhia de tecnologia, não sei se eu travei, quase todos os CEOs hoje são indianos, é um troço impressionante. Então, acho que e aí por isso que aí Lula foi genial, né, de ligar para o Modi anteontem, né, assim, olha, meu querido, né, temos várias discordâncias, mas nisso estamos juntos aqui, né, então aí eu acho que vai ser importante também, como a Índia vai responder, agora a China está percebendo também, né, acho que, de novo, eu disse isso numa entrevista com uma TV chinesa na sexta-feira, isso não vai ser a exclusão de uma relação China, Estados Unidos, Índia, Estados Unidos, inclusive o Brasil e os Estados Unidos, inclusive, que muito competentemente tem ocorrido, né? Mas é um momento, ou seja, para fechar, é um momento forte, eu acho que vai continuar batendo nos BRICS, mas também vejamos isso como uma oportunidade de aprofundar laços e, esperaria eu, a institucionalização de respostas do BRICS, né? Porque existe o Banco dos BRICS, mas não existe, na verdade, uma institucionalidade do BRICS, né? Essa coisa de encontros anuais e presidências anuais, mas se conversou isso um pouco no Rio, mas eu não sei o que vai se sair ou vai sair a curto prazo sobre isso. E é um momento onde se demanda muito mais coordenação de respostas, articulação conjunta de respostas, né? Então, um momento difícil,
que requer, portanto, visão, requer maturidade, requer um pouco de, pelo amor de Deus, pedir responsabilidade enfim, da elite brasileira, comercial, política e midiática brasileira, para entender o que está em jogo, o que está colocado a questão, coisas muito importantes que vão definir as próximas décadas do Brasil e do mundo. Hoje o Brasil, para fechar, porque eu sei que vai terminar, o Brasil está na frente de evoluções, de políticas e dinâmicas que vão ter impacto não só no Brasil, mas que tem um impacto, uma repercussão global. Isso não é exagerar, não é sobrevalorizar a importância do Brasil, é de fato dizer que sim, o Brasil é um grande país, é um país que tem peso no mundo, mas o que está ocorrendo e como ele vai responder a isso bilateralmente e coordenadamente com outros países, tem um impacto que vai muito além das fronteiras do Brasil e dos limites da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Portanto, sejamos um pouco mais responsáveis e maduros e corajosos em relação a isso. Doutor Rafael Iores, certo, parece que estava aquele velhinho lá no século XIX que diz que cada regime político, cada momento na história traz em si os germes que vão efetivamente colocá-lo abaixo. Me parece que quanto mais Donald Trump se tornar histriônico e atacar o BRICS, mais os norte-americanos vão sentindo que não tem mais aquela capacidade de movimentar o mundo que tinha no século XX. Me parece que Donald Trump é uma resposta dos Estados Unidos a essas transformações internacionais, como você colocou, mas é também um acelerador dessa crise norte-americana, como talvez a gente não tenha visto. E essa dualidade é interessante, porque quando a gente olha para o país dos Estados Unidos, a gente vê isso, mas quando a gente olha para o Brasil, às vezes não. Luiz Inácio Lula da Silva acaba também vivendo um pouco desse espaço. Ele é o grande acelerador das mudanças e transformações brasileiras no século XXI, a partir dos seus 2 primeiros mandatos, e hoje é a pessoa que tem de novo na mão a possibilidade de reorganizar esses caminhos. E, portanto, como você bem colocou, é preciso aqui que a gente comece a pensar como é que a gente quer o Brasil para daqui a 50, 60 anos. Porque eu acho que nós não teremos um outro presidente com tamanha capacidade de mobilização política quanto o presidente Lula teve. Enfim, meu caro Rafael, temos aí um ano, basicamente, a partir de hoje, um ano até a eleição de 2026, em que chuvas e canivetes vão cair aqui no Brasil, e eu acho que Donald Trump coloca no cardápio das coisas, inclusive golpe de Estado, regime change, ameaça militar, e tudo de volta, que a gente não via mais isso na América Latina. Ou manipular a eleição, né? Não precisa ser golpe de Estado tradicional, manipular a eleição, garantir o resultado da eleição, né? Eu acho que claramente isso está muito, muito claro o que eles vão fazer. Meu caro, te agradecer demais a tua presença aqui, te deixar um grande abraço, um beijão para todo mundo por aí, as pessoas encantadas aqui com a sua análise, batemos um recorde hoje de gente participando aqui. Certamente vou te convidar outras vezes, porque nós teremos mais dessa inter-relação entre Estados Unidos e Brasil, do qual você domina como poucas pessoas hoje aqui para nós. Te deixar um abração, te deixar um excelente final de semana, e para todo mundo que está nos assistindo, muito obrigado pela presença. A gente volta na semana que vem com mais discussões nesse quilate. Um abraço, meu querido. Fique bem. Até!